Na aula de hoje, nós vamos retomar a questão da construção de gráfico, percebendo que nós precisamos desenvolver esse conhecimento. Então, olha só, como é que nós vamos começar a pensar esse gráfico? Primeiro, tem que ter uma função. Eu vou escolher uma função afim para que a gente possa construir esse gráfico. A minha função ela vai ser a seguinte: f de x igual a 2x mais 1. Então, nota que quando eu tenho uma função f igual a 2x mais 1, e aí eu peço que vocês prestem muita atenção, porque nós precisamos ter um método para poder construir o gráfico. Quando eu pedi para vocês construírem, escolhessem uma função e fizessem um gráfico, vocês pegaram aleatoriamente um gráfico e me enviaram. Não é isso que eu quero. O que eu quero? Vocês peguem uma função afim e consigam entendê-la. Olha só, quais são os pontos que eu tenho que encontrar nessa função? Um deles é o zero da função. Então, como é que vai ser o zero da minha função? O zero da minha função vai ser quando a minha f de x igual a zero. Então, nesse caso, olha só, 2x mais 1 igual a zero. Igualei a zero, vou encontrar o zero da função. 2x igual a menos 1, x igual a menos 1 meio. Nota que para x igual a menos 1 meio, nós temos que a minha f de x é igual a zero. Isso vai ser importante na hora de eu desenvolver o gráfico. Vamos pegar um outro valor qualquer. Eu quero descobrir, por exemplo, onde ele corta o eixo y. Quando ele corta o eixo y, vamos botar aqui, ó, eixo y. Isso acontece quando? Quando o meu x igual a zero. Então eu vou calcular o quê? A minha f de zero. Minha f de zero vai ser o quê? No lugar do x eu coloco o zero. Então, 2 vezes 0 mais 1, que vai ser igual a 1. Então, aqui eu tenho um ponto que é interessante, né? Eu tenho o ponto menos 1 meio, 0, e eu tenho um outro ponto que vai ser o ponto 0 e 1. Esses dois pontos, eles por si só já seriam suficientes para que eu construísse o meu gráfico, porque uma reta, que é o que é representado por essa função afim, ela representa uma reta, e uma reta eu posso desenhar a partir do momento que eu tenha dois pontos dela. Então, olha só, como é que eu posso fazer? Agora eu tenho que construir o meu eixo coordenado, né? Vou construir aqui o meu eixo, colocando na horizontal e na vertical. Aqui no caso, na vertical e na horizontal. Na horizontal, eu vou colocar o x, aqui eu vou colocar o y. Eu vou começar a fazer alguns comentários em cima dos exercícios que resolvi, que vocês resolveram e enviaram para mim. Note o seguinte: do lado esquerdo dessa reta, eu não tenho outra setinha, eu deixei sem setinha. Tem aluno que está colocando setinha. Não bote uma setinha. Quando tem setinha para um lado e para o outro, significa que eu tenho dois vetores, um vetor para lá e outro vetor para cá. E a minha reta, ela é crescente, do menos infinito até o mais infinito. Então ela cresce para onde? Não é para lá? Então a seta tem que ficar só para lá. Do mesmo modo, aqui, no sentido do y, ele vai do menos infinito ao mais infinito. Outra coisa que é importante que vocês têm que atentar a isso. A distância entre elas tem que ser a mesma. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É importante que você faça esse desenho. Quanto melhor você fizer esses espaços, melhor vai ficar o seu esboço de gráfico. Eu não posso chamar de gráfico, por quê? Porque ele não vai ser preciso. O gráfico eu vou fazer quando eu uso um GeoGebra, eu uso um software que faça gráfico. Nesse caso aqui, eu vou fazer um esboço do gráfico. Olha só, eu vou colocar agora esses pontos aqui que eu encontrei, vou colocar no gráfico. Como é que eu faço para localizar menos 1 meio, 0? Menos 1 meio, ele fica exatamente entre o menos 1 e o 0. Então aqui, ó, menos 1 meio, está aqui ele. E o ponto 0 e 1? 0 para x, 1 para y. Está aqui, ó. 1, e aqui ele é menos meio. Vamos colocar ele melhorzinho para menos meio. Quando chega nesse ponto, eu sou obrigado a verificar o seguinte. Eu vou aproximar a curva que eu imagino que seja. O que é aproximar uma curva? É imaginar o seguinte. Eu fiz uma função afim. Se eu fiz uma função afim, ela vai se aproximar a uma reta. E se ela for se aproximar a uma reta, eu preciso então pegar esses dois pontos aqui e vou ligar. Nota que se eu colocar mais para cima, mais para baixo, ele vai alterar. Então, por isso que ele é aproximado. Na hora que eu faço ele ali, olha só como é que ele vai ficar. Ele vai ficar assim. Então, nota o seguinte, se eu colocasse o valor 1, se eu quisesse calcular, por exemplo, a f de 1, quanto é que vai ser a minha f de 1? Olha a importância disso, gente. A f de 1 vai ser o quê? 2 vezes 1 mais 1. Então, 2 vezes 1 mais 1, 3. Será que ele está próximo disso? Vamos verificar aqui. Vamos pegar o preto para a gente puxar um pontilhado. O que é esse pontilhado no gráfico? Esse pontilhado mostra que essa linha ela não pertence ao gráfico, mas ele é uma reta de suporte para que eu construa ele. Olha só. Qual foi o ponto que eu encontrei ali em cima? Hã? Olha só. Eu encontrei o ponto 1, 3. Nota que esse daqui é o x e esse resultado aqui vai ser meu y. Então, esse ponto aqui vai ser 1, 3. Faça o esboço do gráfico. Letra A. F de x igual a x mais 1. Vamos fazer um outro f de x, ou vamos chamar de um outro nome, né? Pode ser um h de x. Um h de x que vai ser igual a menos x mais 1. Vamos fazer esses dois gráficos. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 gráficos. E aí vocês vão me enviar isso até sexta-feira. Na sexta-feira eu vou mandar para vocês uma provinha para vocês fazerem e poderem me enviar essa pequena avaliação. Tá certo? Até a próxima aula.